O meu problema ginecológico nunca vai embora. Eu já fiz de tudo, eu já tomei remédio, eu já fiz um monte de coisa. Pode ser a falta de libido, pode ser a candidíase de repetição, pode ser cistos e miomas. Esse problema persistente, dor na hora da relação, ele é um sinal. O que é esse sinal? Comenta aqui se você assistiu a aula 1 e você lembra disso que eu tô falando. É um sinal de que você está com o seu útero sobrecarregado, com excesso de memórias. Quais são os... E aí que tá, a limpeza uterina é justamente para a liberação dessas memórias. Porque a gente sabe que, em geral, a gente foca principalmente na resolução do problema da parte física. Eu tô com candidíase, cistite, eu vou lá e tento resolver. Mas você tem que entender que nós somos como uma árvore. E o teu sintoma e doença são os frutos dessa árvore, são os galhos dessa árvore. Só que não adianta cortar os galhos. Se você corta só os galhos, o que acontece? Segue crescendo depois de um tempo, não é assim? Durante um momento, fica tudo bem, mas ele volta a crescer. Quando eu tenho esse olhar integrativo para os problemas ginecológicos, para a falta de libido, para as questões na sexualidade, eu vou na raiz. E qual é a raiz? Emocional e energética. E é exatamente isso que a gente faz com a limpeza uterina. Quando a gente tem esse olhar integrativo, a gente percebe o seguinte, que existiram coisas na nossa história que podem ter nos adoecido. Feridas emocionais ativadas. Quais feridas podem ser? Rejeição, abandono, traição, humilhação e injustiça. Se você tá com alguma dessas feridas ativadas, você sempre vai ter os mesmos sintomas, você vai sempre ter as mesmas situações na sua vida, as mesmas circunstâncias. E onde é que qual é o segundo coração da mulher? O útero. Qual é o baú guardador de memórias da mulher? O útero. Porque o útero não é só um órgão, ele é muito mais do que isso. E as limpezas uterinas trabalham justamente nessa limpeza destas feridas que podem estar te adoecendo. Outra coisa que pode ter bloqueado o seu útero, feridas, aliás, energia de ex-parceiros. Cada parceiro que nós nos relacionamos sexualmente deixou em nós uma memória, deixou em nós uma energia. Quantas mulheres chegam pra mim e dizem, depois de certo relacionamento, eu nunca mais fui a mesma. A minha saúde ginecológica nunca mais foi a mesma, a minha libido nunca mais foi a mesma, eu nunca mais consegui ter relações como eu tinha depois daquele relacionamento. Sabe por quê? Porque você ainda está com a energia da ex no seu útero. E a limpeza uterina também trabalha com o divórcio energético, que é o corte das energias de ex. E aí me fizeram uma pergunta muito importante, que eu acho que é importante a gente lembrar. Eu não lembro todos, eu não lembro o nome. Deixa eu te dar uma boa notícia em relação a isso. Quando você começa a limpeza uterina, você começa limpando aqueles que foram mais difíceis, mais marcantes, mais fortes. E aí você vai limpando, e depois você vai para os outros. E saiba que você vai lembrando ao longo do tempo. O seu próprio corpo, o seu própria memória uterina vai te trazendo isso. Aconteceu comigo e aconteceu com alunas também. Do corpo te mostrando, falta aquela pessoa, falta aquela situação. Por quê? Porque é óbvio que quando a gente tem muitas pessoas que a gente vive ao longo da vida e a gente precisa fazer muitos cortes energéticos, é lógico que a gente não vai lembrar de todo mundo de primeira. A gente vai lembrar inicialmente daqueles que foram mais difíceis, daqueles que foram mais marcantes e que a gente já sabe automaticamente que precisa limpar, que fazer o divórcio energético. Mas vão vir outros, tá? Vão vir outros. E tem mais uma coisa, o divórcio energético não é apenas para ex-parceiros sexuais. Que mais? Quem mais precisa fazer divórcio energético? Abusadores, tá? Se você teve abusadores, é muito importante fazer esse corte. Se você teve pessoas que foram extremamente difíceis na sua vida,
Pode ter sido um pai ou uma mãe, pode ter sido um irmão, pode ter sido um professor, um chefe. Isso também faz com que muitas vezes a gente adoeça. Porque a gente está destilando a raiva, aquela dor, aquele estresse em relação àquela pessoa e tá trocando energia com aquela pessoa de forma inconsciente. E aí você precisa fazer divórcio energético com essas pessoas também. A limpeza uterina vai te ajudar a fazer o corte dessas energias que estão te conectando a essas pessoas ainda. E aí, por que o corte é importante do divórcio energético? Porque senão você atrai o mesmo tipo de pessoa para sua vida. Sabe aquela história de que eu só troco o endereço, só mudo o novo e sempre é a mesma história? Quando você faz a limpeza uterina, você faz esses cortes, acabou a repetição na sua vida. Por experiência própria, tá? E como professora, mentora de mulheres, é o que eu mais vejo. O que te puxa para trás? O que te amarra? O que te mantém acorrentada? Feridas emocionais, energias de ex-parceiros, memórias uterinas que estão te impedindo de fluir na sua vida. Quais vocês percebem que vocês precisam limpar? Quais são as memórias, energias uterinas, energias de ex-parceiros, energias de pessoas que frequentaram a sua vida, que fizeram parte da sua vida e feridas emocionais que vocês acreditam que precisam limpar? Contem aqui pra mim. Não esquece de deixar o seu like, dar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos conteúdos que são liberados quase que diariamente.